A palavra credo é o singular da palavra credere, porque é muito taxativo. Eu tenho que crer. Eu não posso crer por você, você não pode crer por mim, você não pode crer pela sua família. Você tem que crer, você tem que ter a experiência. Ok? Está dando para entender até aí? Então, quando eu digo que eu creio no Deus Todo-Poderoso, eu tenho que puxar a palavra crer junto, trazer a palavra crer junto, que, segundo o que o pastor Silvio nos ensinou na primeira aula, há 4 semanas atrás, significa que eu aceito, confio, me comprometo e obedeço a Cristo. Eu obedeço ao Deus Todo-Poderoso. Eu aceito o seu todo-poder, eu confio em seu todo-poder, me comprometo com o seu todo-poder e obedeço a todo o poder de Cristo, de todo o poder do Todo-Poderoso, de todo o poder do Espírito Santo. Ok? Viram como as coisas estão amarradas entre si? Mesmo porque o credo é uma afirmação daquilo que Deus está fazendo em nós, e não apenas uma obra literária. Ok? Mas, para nós, homens, seres humanos de uma mente limitada, limitada, que ainda Einstein, por mais que ele tivesse a mente expandida, ele usou, se não me engano, 10% da sua capacidade, ainda extremamente limitado para compreender tudo. Nós temos 2 coisas dentro de nós que com uma mente natural, nos impossibilita de crer nesse Deus Todo-Poderoso. A primeira coisa que nós temos dentro de nós é uma sede pelo que é divino, certo? Se nós observarmos a história, os deuses, que hoje é muito conhecida a mitologia grega, né? Então vou me basear um pouco nela. Os deuses, eles eram formados como? Alguém olhava uma determinada coisa, por exemplo, uma mulher muito bonita, e falava: nossa, essa beleza é divina, então ela é a deusa da beleza, não existe alguém comparado a ela. Olhava o problema da plantação, e de repente a plantação crescia. Existe um Deus das plantações, porque Ele faz a plantação crescer, Ele faz o fruto crescer. Vi um homem extremamente forte. Que homem forte! Não existe outro Hércules, né? Não existe outro que possa ser comparado a Ele. Então Ele é o Deus da força. Compreende isso? Mas essa contrapartida da sede pela divindade fazia o homem ver num outro homem a capacidade de ser um Deus sobre si, porque o homem sempre admira quem é acima de si, faz deuses para si do que ele vê de característica superior a si mesmo, né? Isso a gente pode observar na própria igreja hoje, né? Fazendo de homens deuses sobre si, porque vem que tem uma capacidade de locução melhor, que tem uma capacidade de canto melhor, porque tem uma capacidade de instrumentação ou de qualquer outra coisa melhor que a si mesmo. Então ele não declara, né? Porque não pode ter outros deuses diante de si, mas faz, né? A segunda coisa é a própria limitação da mente. Por quê? Porque o homem, por ser limitado fisicamente, ele não consegue admitir que existe um ser ou uma pessoa chamada Deus completo, porque ele relaciona consigo mesmo. Eu não consigo fazer tal e tal coisa, ou eu sou forte, ou eu canto bem, ou eu corro. É até interessante a gente pensar nos esportes, né? A pessoa, ela tem os triatletas, e eles têm que focar naqueles 3 objetos, né? Na natação, na corrida, na bicicleta. Ele tem que focar naquilo, porque senão ele não consegue dar conta. Ele não consegue
ter um bom desempenho. Então ele correlaciona essas coisas também subliminarmente com Deus. Ele vai relacionando. Então, os deuses, eles têm que ser limitados. Eu preciso de um santo casamenteiro. Eu preciso de um santo que vai me trazer a palavra profética. Eu preciso do santo que vai me trazer a bênção financeira. Eu preciso disso, eu preciso daquilo. E na verdade nós precisamos de Deus. Ok? Tá dando para entender até aí? Por isso que a gente precisa do Espírito Santo. Porque quando a gente começar a estudar, ver algumas características do Deus Todo-Poderoso, a gente vai bater nos nossos limites. A gente vai bater no limite do que a gente acredita que é possível. E Deus, Ele não tem esse limite. Ele ultrapassa esse limite. Como a gente cantava agora há pouco. Ele é capaz, e é interessante que essa palavra, né, que a gente traduz como poderoso, é a mesma palavra que no inglês able pode ser traduzido como capacidade. Ele é capaz de fazer além do que eu posso sonhar. Compreende? E essa verdade a gente tem que trazer para dentro de nós. Parece loucura, desperta até alguns risinhos atrás das mãos, mas é a pura verdade da palavra de Deus. Ok? Em Gênesis capítulo 17, verso 1, todos esses versículos que eu vou citar hoje, eu estou extraindo deles o princípio, tá? Eu não vou ficar falando do contexto todo, porque senão a gente vai ficar até o final da noite e não vai conseguir ler todos, tá? Mas vou extrair o princípio de cada um desses versículos. Diz assim: quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Aqui Deus está mostrando para Abraão que não existe limites para ele. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Esse eu sou o Deus Todo-Poderoso, o Todo-Poderoso aqui é a palavra Shaddai. Tá? Essa palavra Shaddai, ela significa exatamente isso. Aquele que é detentor de todo o poder. Ok? O Deus Todo-Poderoso também ele é conhecido pela palavra onipotente. A palavra onipotente, ela vem do latim. Isso é importante a gente saber, porque essas junções elas vão nos dando o norte, tá? Vem do latim omni, que é todo ou completo, e potentem, ou potens, que significa poderoso, tá? Então, a junção dessa palavra junto com Shaddai também, a gente vai vendo que elas não se contradizem, ela significa aquele Deus que é completo em si mesmo, que tem todas as características necessárias para ser Deus. Ele não precisa que ninguém lhe acrescente nada. E nós precisamos entender isso, porque Deus não tem adições do todo-poder. Hoje ele não acordou de manhã, né, como se Deus pudesse acordar de manhã e falar: eu vou vestir a roupa de todo-poderoso. Ou amanhã eu vou vestir a roupa da paz, ou vou vestir a roupa da alegria. Deus é completo. Ele é todo-poderoso. Ele não tem todo o poder. Ele é todo-poderoso. A essência dele é toda poderosa. Compreende? Todo-poderoso significa que ele tem poder sem limites. É ilimitado. Pense em alguma coisa que você crê que Deus pode fazer. Pensou? Vai além. Pensa na coisa mais difícil no mundo hoje.
Ele pode ir além. Deus pode ir além. Ele tem poder para fazer tudo. Estou só trazendo as definições agora, tá? Ele tem poder para fazer tudo. Ele é o Deus que pode tudo. E além dele ser ser o Deus que pode tudo, Ele é o Deus que tudo pode. Ele é o Deus que tem poder para fazer tudo, que pode tudo. Ele é o Deus que tudo pode, que ninguém consegue lhe deter a mão. Para Ele tudo é permitido. Nada pode segurá-lo. Ele pode fazer tudo. É sutil a diferença, mas essa inversão da palavra traz uma outra conotação. Que Ele tem capacidade e Ele faz. Ok? Mas esse todo poder, ele se envolve também com autoridade. Se a gente pensar aquele que tudo pode, que nada lhe é restrito, tem que pensar também que Ele é autoridade sobre absolutamente tudo. Que diante da sua voz, diante do seu comando, nada pode sofrer resistência. Ok? Eu quero abrir com vocês 2 versos para depois a gente passar para essa sequência de versículos, tá? Isaías 55, 10. Quem pode ler para mim? 55, 10 e 11. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles, sem regarem a terra e fazerem-a para florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que deseja e atingirá o propósito para o qual eu enviei. Veja que poderosa palavra é essa. Assim como a chuva que desce e não volta sem cumprir um propósito, assim é a palavra de Deus. Ela não volta vazia, ela cumpre um propósito. A ideia que eu vejo nesse versículo, o Samuel falou na aula dele sobre a voz de Deus estar ecoando, né? E eu quero entender isso como reverberação, porque a reverberação, se você posicionar as coisas de forma correta nas suas dimensões, nos locais, ela amplifica. A reverberação, ela é amplificada, ela amplifica o som. Então, quando eu vejo esse verso, eu vejo Deus liberando sua palavra, e ela atingindo os propósitos e atingindo determinados pontos, onde ela começa a ser amplificada e tomando proporções tão grandes. E quando ela começa a tomar proporções grandes, aumenta a frequência, e quando aumenta a frequência, ela vai despedaçando coisas pelo caminho. Daí eu consigo entender quando a palavra diz que troveja o Deus, ou o Rei da Glória. Porque Ele libera a palavra, aquela palavra vai tomando proporções, e ela vai crescendo, e ela vai dominando tudo. E aquilo que se lhe opõe vai caindo, porque não consegue resistir à frequência da sua palavra liberada. Ela vai tremendo e vai destruindo. Compreende isso? E ele fala, não volta vazia. Ela cumpre um propósito. A palavra liberada por Deus cumpre um propósito. Amém? Mateus capítulo 8, versos 8 e 9. A gente começa a ter um vislumbre dessa capacidade plena de Deus. Aqui Jesus fala que vai curar lá o servo do centurião, mas diz lá no verso 8: respondeu o centurião: Senhor,
não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Diga a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Diga ao meu servo, faça isso, e ele faz. Veja a comparação, daí a gente pode aumentar a escala, né? Porque ele tem um poder limitado, mas Deus tem um poder ilimitado. Então, o que ele está querendo dizer? Que quando Deus diz, faça, o que acontece? E quando ele diz, execute, e quando ele diz, aconteça, compreende? Ele fala uma palavra. O Senhor não precisa ficar declarando e tentar convencer os céus e a terra a obedecê-lo. Ele não precisa ficar, me obedece, vai. Eu te dou uma bênção se você me obedecer. Eu te dou 1 milhão. Eu te dou 1 milhão se você me obedecer. Não, uma palavra. E tem que ser executado. Amém? Mas quando a gente pensa nisso, a gente tem que pensar também que Deus, Ele, por ser um Deus completo, todo-poderoso, completo, Ele também tem algumas características que estão entrelaçadas em quem Ele é, que não o permite se tornar um tirano. Porque parece que a gente estava numa linha muito fina da tirania, né? Obedece e acabou, tal, não sei o quê. Mas, por exemplo, Deus não pode mentir. Deus não vai mentir para fazer o plano dele acontecer. Deus não vai fazer o tempo voltar atrás para consertar coisas para você ficar felizinho hoje. O que aconteceu, aconteceu. E é daqui para frente que nós precisamos nos render a Deus. Deus, Ele não vai cometer nenhum ato injusto para realizar os seus propósitos. Porque Ele é todo poderoso, mas Ele também é justo, Ele é paz, Ele é alegria. Você não precisa abrir agora, mas Romanos 3:4 diz, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. A mentira está no homem, não está em Deus. Se há alguma dúvida em relação a alguma coisa, a dúvida está no homem, não em Deus. Ok? João capítulo 14, verso 6 diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade, Ele é vida. Então Ele não vai, na sua atitude toda poderosa, contradizer absolutamente nada. Romanos 1,17 diz, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Então Deus é justo. Todas as atitudes toda poderosa dele, as atitudes que demonstram todo o poder dele, elas são atitudes justas. E justiça, ela também lembra a medida completa, a medida justa, a medida que não é nem para mais nem para menos, ela é exatamente aquilo que cabe. É uma medida justa que Deus usa. E estudando sobre essas coisas, um dos autores que eu lia, ele falava assim: você pode dizer para um médico que ele não tem sabedoria ou que ele não age bem, porque ele trata com água, um doente ele trata com água, outro doente ele trata com vinho, ou outro doente ele trata com óleo. Deus sabe, assim como esse médico, qual a necessidade que vai fazer melhor para cada um. Por isso que não adianta a gente vir com doutrinas de Deus me deu, vai te dar também. Porque se não for uma medida justa para você, Ele não vai te dar. Compreende? Ele vai te dar aquilo que for justo, que for de proveito para você, que vai trazer bênçãos para você, que vai trazer
o ser dele revelado para você nessa ação. Ok? Deus não é como o filme do Todo-Poderoso, né? Que Jim Carrey recebe o poder de Deus para ser Deus, acho que por um dia, alguma coisa assim. E ele sai pela rua fazendo as coisas acontecerem, e as coisas voam, e as saias das mulheres voam, né? Que Deus mais promíscuo, né? Assim, e de repente ele faz uma coisa, ele dá um enter no computador. Ele está com preguiça, né? Deus ali no Jim Carrey está com preguiça e dá um enter no computador e todo mundo fica ganhando da loteria. E o que acontece? Oi? Caos mundial. Porque na sua preguiça, o Deus Jim Carrey resolveu atender o pedido de todo mundo sem se preocupar com absolutamente nada. Deu um enter e transformou tudo num caos. Deus não trabalha no caos. Deus cumpre seu propósito. Compreende? A gente precisa ter isso em nós, porque daí a gente para de pedir coisas que Deus não quer nos dar, de agir e até se tornar incrédulo, né? Porque daí a gente não recebe e a gente fala, Deus não pode, mas Deus pode. Mas Ele é tão bom, e a gente tem que ver que esse Todo-Poderoso está ligado ao Pai Todo-Poderoso, e como Pai Ele não vai nos dar nada que vai ser prejudicial. Ele não vai nos dar uma arma que poderá nos destruir. Compreendem isso? Deus, Ele está no governo desse poder. O homem governa o poder, no sentido de ser governado pelo poder. O poder lhe sobe a cabeça e ele acha que está além, está acima de todos, porque ele está investido de uma autoridade temporária. O homem é assim. Deus não é dominado pelo poder, Ele domina o poder. E usa seu poder, conforme diz Strong, Ele usa o seu poder debaixo da sua sábia e santa vontade. Quando Deus age, Ele age sabiamente e em santidade. Compreende isso? Tudo está debaixo do controle de Deus. Ele não sai jateando o seu poder, dando tiros de poder. É você. Você é bonitinho. Você é. Você é um fofo. Não. Deus olha-nos na totalidade, e como detentor de ver, eu gostei desse termo, Ele está fora do tempo, né? Então Ele vê todas as coisas, Ele sabe qual o proveito, qual o fim que vai dar a ação daquele todo poder dele. E se for desastroso, se for caos, Ele não vai fazer. Compreende isso? Em contrapartida, a gente pode pensar que tudo quanto Deus faz é proveitoso. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto e vêm descendo do Pai das luzes. Então, tudo que desce da parte de Deus, tudo que Deus coloca para você no seu todo poder, é proveitoso. É uma boa dádiva, é um dom perfeito. É algo perfeito, algo justo. Ok? Ele age conforme seus objetivos pré-estabelecidos.
não apenas para demonstrar o seu poder. Em Mateus capítulo 4, versos 3 e 4, ali na tentação no deserto, Satanás chega para Jesus e fala: se você é filho de Deus, quer dizer, se você tem esse todo poder de Deus agindo através de você, manda essas pedras virarem pães. E Jesus fala: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus, mostrando que não é o momento, não é isso que Deus está falando. Eu não tenho que demonstrar todo o poder aqui, eu tenho que fazer a vontade de Deus, eu tenho que me envolver com a palavra, e quando a palavra de Deus for liberada, quando eu ouvir a palavra de Deus ser liberada, então eu vou dar a ordem para acontecer. Enquanto não ouvir a palavra de Deus liberada, enquanto não acontecer no céu, compreende? Eu não vou trazer a existência. Então, Jesus também não ia, como Deus homem, Deus encarnado, ele também não ia agindo, mas eu vou deixar essa para quando for falar do Filho. Provérbios 16:4 diz: o Senhor faz tudo com um propósito. Eu queria ter feito os slides, mas eu sou meio atrapalhado, fiquei meio atrapalhado para fazer, me perdoe, tá? Eclesiastes 3:1 diz: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para todo o propósito debaixo do céu. Deus age no tempo certo. A ação toda poderosa de Deus é no tempo certo. Gálatas 4:4 diz: mas quando chegou, esse versículo é tão lindo, a primeira vez que eu ouvi já foi maravilhoso. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Quando chegou aquele momento exato, não foi dias antes, ou horas depois, não passou, foi o momento exato. Deus enviou o seu Filho. Então, todos esses versos mostram que Deus trabalha num momento exato, o que deve gerar em nós paciência, para aguardar a manifestação do seu poder segundo a sua vontade. Ok? Isso é importante. Tudo é importante, mas isso aqui é bacana. Nós precisamos entender o poder de Deus, ou que o poder de Deus, ele é para nós nos sujeitarmos, e não para nós termos uma arminha mágica para realizar nossa vontade. O poder de Deus não é para satisfazer os desejos do nosso coração, mas é para satisfazer através de nós os desejos do coração dele. Com isso, como tudo que é bom vem de Deus, nós também somos beneficiados. Mas o princípio primordial é que a vontade de Deus tem que se realizar em nós, e não a nossa vontade se realizar em Deus. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Agora, o que pode o Deus Todo-Poderoso? O que pode o Deus Todo-Poderoso? O quê? E eu não posso deixar da tradição. O que significa tudo? O que significa tudo? Já esqueceram. Oi? O Jefferson até já amplia. Ele tá ali com a Strong. Tá? Tudo. Mateus 19:26 diz: mas para Deus todas as coisas são possíveis. Nada lhe é impossível. Salmo 115:3 diz: o nosso Deus está nos céus, e tudo
pode fazer o que lhe agrada. Isaías 44:24 diz: assim diz o Senhor, o seu Redentor, que formou no ventre: eu sou o Senhor que fiz todas as coisas, qual sozinho estendi os céus, que espalhei a terra por mim mesmo. A gente precisa de ajuda até para estender lençol no colchão. Não é verdade? Outro dia eu vi um vídeo maravilhoso da internet, a moça tentando colocar lençol de elástico na cama. Oi? Não, já vi muita morena fazer isso também, viu? Ruivas, homens. Foi muito engraçado. Mas sabe, tirando a parte hilária, mostra toda a nossa debilidade. Porque a gente é ilógico, né? Tudo que ela faz ali é ilógico. Ela amarra o lençol nos 4 pés e se joga na cama para tentar colocar com os pés e com as mãos ao mesmo tempo para ver se fica parado. Oi? Puxa. É bem isso mesmo, né? E por mais que você estude e tenha a prática, às vezes você tem um trabalho. E para dobrar aquele negócio, então? Faz bolinho, né? Eu olho aquele negócio dobradinho ali dentro do saquinho, quando você tira, dá vontade de não mexer, né? Você fala assim: eu vou estragar. Nunca mais eu vou fazer igual. Passar então pra quê, né? Porque daí já fica tão esticado aqui na cama que já passa. Depois com o corpo quentinho é o próprio ferro, né? A gente não consegue nem fazer isso. E Deus diz: por mim mesmo, sozinho, estendi os céus. Esse céu que não terminou de ser estendido ainda. Isaías 44:24. Espalhei a terra por mim mesmo. Não precisou de ajuda. Maravilhoso isso. Hebreus 1:3 diz que Ele sustenta. Ele não somente espalhou, como diz Isaías, ou estendeu, mas Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Sabe, há uns tempos atrás houve um tsunami na Indonésia, e os estudiosos dizem que a Terra ela inclinou-se um pouco do seu eixo. E eu não duvido, né? Eu não estudo essas coisas, eu não duvido. Mas se aconteceu, foi porque na sustentação fazia parte do plano de Deus inclinar. Porque senão não tinha inclinado. Deus sustenta todas as coisas. Ele é tão grande, e aí vai vir nos outros versículos, né? Que Ele mediu as águas nas palmas das suas mãos. Eu não consigo nem segurar a água para beber na minha mão, que ela escorre. É mais fácil colocar a mão a boca embaixo da mão para beber do que simplesmente ficar segurando, porque não, ou eu tenho que ficar muito tempo lá bebendo. E Ele mediu as águas dos mares nas suas mãos. Romanos 4:17 diz: o Deus que dá a vida aos mortos e chama a palavra, e chama à existência as coisas que não existem como se existissem. Efésios 3:20: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com a sua vontade que opera em nós. Jó 26:14: e tudo é apenas a borda das suas obras. Um suave sussurro é o que ouvimos dele, mas quem poderá compreender o trovão do seu poder? Tudo isso ali, Jó tinha tido
Deus discursando para ele. Então ele podia falar que era a orla. Aqui eu não sei nem o que eu posso falar que é. É menos do que a orla, sei lá. E ele é muito maior do que tudo isso. Ok? Tá dando para compreender? Eu estou correndo um pouco porque tem bastante coisa aqui. Em que Deus manifesta o seu poder? E aqui eu só vou citar rápido, porque depois nós vamos ter o Criador dos céus e a terra. Mas ele manifesta o seu poder criando. E esse capítulo de Gênesis 1 é maravilhoso. E eu só vou citar os versículos. No verso 3 diz: disse Deus, haja luz, e houve-luz. Ele disse e houve. Verso 6: disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. E houve a separação. E disse Deus, ajunte-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a terra seca. E assim se foi. Tudo obedecendo. Verso 11: e disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores, cujos frutos produzam sementes, de acordo com as suas espécies. E assim foi. Então, a molécula, a célula, o que quer que seja, o nada, teve que obedecer, teve que acontecer. Ele fala e acontece. Mas essa parte vou deixar para depois, porque tem muita coisa. Ele manifesta o seu todo poder em nossas almas, salvando nossas almas, libertando as nossas almas. Isaías 63, verso 1 diz assim: quem é aquele que vem de Edom, que vem de Bosra, com as roupas tingidas de vermelho? Quem é aquele que num manto de esplendor avança a passos largos na grandeza da sua força? Sou eu, que falo com retidão, poderoso para salvar. Esse versículo é outra coisa linda, né? Imagina, eu falava com a Leila ontem, né? Aquele filme de heroísmo, né? Aquele herói, saradão, né? Com uma espada na mão, e ele vem pisando. E ele tem um objetivo, salvar a donzela. E de repente surge um inimigo à frente dele, e ele com um golpe de espada mata. E surge outro, e com outro golpe de espada mata. E de repente surge outro, e ele dá uma cabeçada. E de repente ele chega à donzela, toma os seus braços e sai como se nada tivesse acontecido. Essa imagem que eu tenho, que vem pisando a passos largos na grandeza da sua força. Ele vem pisando. E diz o livro de Salmos que quando os pés dele vêm e tocam a terra, tudo se desmancha. Compreende isso? Deus é grandioso. Tiago 1, verso 21 diz: portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para vos salvar. A palavra de Deus é poderosa para nos salvar, porque Deus é poderoso para nos salvar. Romanos 1,16: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não me envergonho, porque é poder de Deus. Veja, Deus manifesta o seu poder em diversas áreas. A gente acha que é só numa determinada área, mas Deus manifesta o seu poder completamente
num estado completo, em algo completo. Mas Ele manifesta nos nossos corpos também. Eu vou ler dois textos ligando eles, tá? Que é Gênesis 17, 17 e 19 e Gênesis 21, 1 e 2. Diz assim: Abraão prostrou-se com o rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo: Poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? Então Deus respondeu: Na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho. Temos que lembrar que Sara era estéril. E você lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será uma aliança eterna para os futuros descendentes. Daí chega no 21. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu à luz a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Então Deus age nos nossos corpos. Se Ele libera a palavra, nada pode lhe resistir, nenhum órgão humano pode resistir. Amém? Segundo Reis 5, 10 e 14, Eliseu enviou um mensageiro, está falando de Naamã: Vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele se tornou como a de uma criança. Deus pode restaurar qualquer coisa. Ok? Inclusive, eu falava com a Leila a respeito da fibromialgia, né? A fibromialgia é uma doença do sistema nervoso que ela exacerba, ela intensifica a dor. Ela é praticamente o oposto da lepra, né? A lepra, ela tira a sensibilidade das terminações nervosas, o que facilita para um rato vir comer e a pessoa começa a cair os pedaços, porque ela se coça muito, acaba arrancando os pedaços, né? A fibromialgia, ela vai agir da forma contrária, ela vai intensificar a dor. E então, nisso, que também é uma doença ligada ao sistema nervoso, eu falava para Leila: eu creio que Deus pode curar, porque não há limites para o poder dele. E é uma praga que tem assolado hoje a humanidade. Lucas 4:38. Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-lo. Às vezes é tão difícil a gente orar por uma febre, né? Parece uma coisa tão comum. A febre eu trato com analgésico, com antitérmico. A dor de cabeça? E também nisso eu preciso crer que Deus é poderoso para me livrar. Ok? Atos 14:8 diz: Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: Levanta-te, fique em pé. Com isso o homem deu um salto e começou a andar. Deus pode todas as coisas sobre o corpo. Não se tem, eu acho que 1% de todos os versos que tem nas escrituras que Deus age sobre o corpo. A gente pode lembrar de Ana, a gente pode lembrar do cego de Jericó, a gente pode lembrar de todas as coisas que Deus fez o corpo.
Deus fez, Ele sabe como funciona, Ele sabe qual ligação está faltando, Ele sabe qual a terminação que não está conectada diretamente para que aquela função seja executada bem. Então Ele sabe o que tem que ligar. Amém. Salmo 139. Ele nos formou, Ele nos conhecia quando os nossos ossos ainda não tinham sido formados, mas Ele, tem algumas versões desse texto que fala que Ele entrelaçou-nos, Ele nos costurou no ventre da nossa mãe. Ele fez cada coisa no ventre da nossa mãe. Deus também mostra todo o seu poder realizando milagres. Realizando milagres, ações sobre o inanimado. Êxodo 14:16. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividiram para os israelitas atravessarem o mar em terra seca. Deus dividiu o mar, operou um milagre. Eu lembrei quando estudava, porque a gente pode pensar, mas hoje Deus vai abrir o mar para quê, né? Já tem ponte. Mas eu lembrei de um testemunho que a minha mãe me contou. Eu não lembro se ela leu num livro ou se ela ouviu numa pregação, mas eu achei tão incrível. Eu era muito novo quando eu vi isso, mas aquilo me marcou. A respeito de uma mãe. A mãe, ela estava aguardando a filha chegar em casa, e a filha tinha que subir a rua da sua casa, e a mãe estava lá no portão esperando, em aquela rua grande, descida, né? E lá embaixo a mãe pôde ver que havia uns elementos de má índole, haviam bandidos lá embaixo, e ela começou a clamar a Deus. E ela começou a clamar: Deus, protege minha filha, envolve-a com o seu poder, traga a insegurança. Ela começou a clamar, e de repente a mãe viu um soldado subindo a rua, com cap, com farda, subindo a rua, meio embaçado à vista. E aquele soldado foi subindo, passou pelos bandidos que estavam lá. A mãe pôde ver, meio escondidos, aguardando para dar um bote. Passou, eles não mexeram, e aquele soldado continuou subindo. E conforme aquele soldado ia se aproximando da mãe, ia se desfazendo a imagem do soldado, e ela pôde perceber que era a filha dela. Deus fez como se ela fosse um soldado para passar ali pelo meio. Deus operou algo para ela passar em segurança naquele meio, para que ninguém mexesse com ela, e ela pôde chegar em casa segura, porque a mãe ousou crer em Deus e colocar a filha debaixo do poder de Deus. Porque aquela filha também não estava indo procurar qualquer coisa que não pertencesse a Deus. Ela estava voltando do trabalho, ela estava segura. Não adianta a gente de repente falar: Deus, protege a minha filha que está indo para a prostituição. Não dá, entendeu? Talvez a gente possa orar, ou talvez não, a gente deve orar para Deus: tira minha filha da prostituição. Mas ficar simplesmente manipulando a vontade de Deus, não. Ok? 1 Reis 17:13. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa. Aqui ele está falando da viúva da cidade de Serepta. Vá para casa e faça o que eu disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não acabará, e o azeite na botija não secará, até o dia que o Senhor
fizer sobre a terra. Ela fez conforme Elias lhe dissera, e aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias, para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. A gente precisa confiar que o Deus Todo-Poderoso provê todas as coisas. Eu preciso confiar. Ok? Disse Jesus aos serviçais: encham, aí é João 2, 7 a 9, encham os potes com água, e encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. E assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde viera, embora soubesse os serviçais que haviam tirado a água, da onde tinham tirado a água. Então chamou o noivo. Veja que Deus opera também sobre as coisas inanimadas. Opera sobre qualquer coisa. Ok? Ele ainda é autoridade sobre anjos e potestades. Lá em Gênesis capítulo 3, a gente conhece bem esse texto. Nos versos 14 e 15 ele diz: o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, esta ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Deus está mostrando a autoridade que Ele tem, que seria executada através de Jesus, pisando e esmagando a serpente Satanás lá na cruz do Calvário. Ele tem autoridade. A gente pode lembrar ainda de Jó, que Satanás foi diante de Deus e teve que obter permissão de Deus para tocar em Jó, porque todo o poder de Deus tem que seguir um propósito. Isaías 14, 13 e 15 diz a respeito de Satanás, de Lúcifer, diz assim: você dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado, no monte mais alto, subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Mas às profundezas do céu você será lançado, irá ao fundo do abismo. Deus está dizendo aqui: está tentando ser maior do que eu vou mostrar onde é teu lugar. Você vai para o abismo. Judas 1, 9, ou Judas 9, verso 9, que só tem um capítulo. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Ou seja, aquele que tem autoridade sobre você, repreenda você. Marcos 5, 12 e 13 diz: os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão. Ele permitiu. Eles não foram porque quiseram. Jesus permitiu. E os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar, e nele se afogou. Veja, o diabo tem que pedir permissão. Imagina lá a cena, né? Por favor, deixe-nos entrar nos porcos. Não nos mande ao inferno. Jesus. Tá bom, vai. O Pai
está falando para eu deixar? Vai. E foi tamanha a autoridade ali, que depois os homens da cidade ficam com raiva e tentam pegar Jesus, né? Mas Jesus passa no meio deles, sem eles poderem tocá-lo. Daí a gente pode lembrar daqueles soldados que foram prender Jesus lá, tentar, né, arrumar alguma coisa para acusá-lo, e volta e fala: não deu. Nunca ouvimos alguém falar como ele. Ele fala como quem tem autoridade. Ele tem poder na voz. Ele tem autoridade sobre todo o mundo espiritual. E através do que Deus expressa esse poder, essa autoridade? Ele expressa nada mais, nada menos do que através da liberação da sua palavra. É a palavra de Deus liberada que provoca a ação do poder. Você e eu liberarmos uma palavra nossa como sendo de Deus é presunção. Deus não tem nenhum vínculo em realizar aquilo. Compreende isso? A gente canta, ou cantávamos, uma música que falava: quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu poder? Se a palavra foi liberada. Ele precisa liberar a palavra. Eu não vou ler de novo, mas vou citar apenas os versos que nós já lemos, né? Gênesis 1: disse Deus e houve Deus. E houve o que Deus mandou haver. Judas 9: o Senhor te repreenda. Veja, a palavra, a repreensão. Isaías 55:10: a minha palavra não voltará, a minha palavra não voltará sem cumprir o seu propósito. Mateus 8:8: disse o centurião: diga apenas uma palavra. Salmo 33:6, que nós não lemos, mas eu quero ler, diz assim: mediante a tua palavra, ou mediante a palavra do Senhor, foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro da sua boca. Não existe outra forma da operação do poder, da ação do Todo-Poderoso, se não for através da palavra. A palavra. João capítulo 1 diz: no princípio era o verbo, a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas ali através da palavra, e entrou a luz no mundo. Veja, a palavra liberada lá em Gênesis nada mais era do que a ação do próprio Deus sobre aquilo que não existia. O poder de Deus agindo sobre tudo, a liberação de quem Ele mesmo era, porque a palavra é a expressão de quem Deus é. Não é algo simplesmente que Deus diz, a palavra é a expressão de quem Deus é. Então, para que todo o poder de Deus seja manifesto sobre a terra, nós temos que manifestar o próprio Deus sobre a terra. Lembra que eu falei? Ele é todo-poderoso. Ele não diz palavras de todo poder. A palavra dele é Ele mesmo sendo executado sobre a terra e se demonstrando sobre a terra. E para terminar, lá em Êxodo, quando o Senhor se apresenta a Moisés, e ele fala
E Moisés pergunta: quem eu vou falar que me enviou? E Deus fala para Moisés, fala: eu sou o que sou, me enviou. E esse eu sou o que sou é Eila Ashla Eila, que significa hoje eu sou por mim mesmo, completo. E é tão maravilhoso isso, porque quando você declarar eu sou o que sou amanhã, como é que fica esse tempo verbal? Como que você lê isso amanhã? Oi? Não. Eu sou. Hoje você lê eu sou, e quando você ler amanhã isso, você vai ler eu sou, e depois de amanhã você vai ler eu sou, e depois de amanhã, e daqui um ano você vai ler eu sou. Porque ele está falando, eu não mudo, eu sou o mesmo, hoje, amanhã, depois e eternamente, eu sou o que sou, não há variação em mim. Eu permaneço mesmo por toda a eternidade. Ele fala, eu sou o Senhor e não mudo. Eu sou o El Shaddai. Eu sou o Todo-Poderoso. Eu sou omnipotente para sempre. Eu não vou mudar. Todas as vezes que você me buscar e querer a minha manifestação, e isso for me trazer glória, isso for trazer a minha revelação, eu estou disposto a ser e manifestar-me todo poderoso para você, hoje, amanhã e depois. Eu não mudo, eu não vou voltar atrás com a minha palavra, eu sou eterno. Ele está dizendo isso. Eu posso fazer a minha palavra reverberar e tomar proporções e nada deter. Eu sou eterno. Eu não estou investido de todo poder e amanhã não. Eu sou. Eu sou. Aleluia. Será que você pode se levantar e levantar suas mãos?